E aí, aqui é o Node, imagine só. Nas vésperas do Natal, o jovem americano Will Stanton está saindo de férias do colégio, após sua família se mudar para a Inglaterra. Na hora da saída, ele se apaixona à primeira vista por Maggie, uma garota misteriosa da escola, que está usando um cachecol vermelho. Pouco depois, ele encontra Gwen, sua irmã mais nova, e os dois vão até o ônibus. Então, Maggie também acaba entrando, e ao perceber que o irmão está interessado na garota, Gwen o convence a ir falar com ela. De repente, o ônibus para no ponto de Maggie e ela acaba deixando o seu cachecol vermelho cair. Vendo uma chance de falar com ela, Will se apressa em devolvê-lo, porém a garota apenas sai do ônibus sem olhar para trás. Mais tarde, os irmãos Stanton estão voltando para casa quando um veículo se aproxima deles. Dentro dele está a esposa do prefeito, a senhora Graythorne, junto de seu motorista, Merriman, que entrega aos garotos um convite para passarem o Natal em sua casa. Will aceita e corre para avisar seus pais, Mary e John, porém a casa está lotada após a chegada de Max, o segundo irmão mais velho. O garoto parece não se dar muito bem com Max, e seus pais ainda deixaram o quarto dele para o filho mais velho. Só resta ao garoto se acomodar no sótão, e depois de arrumar tudo, Will vai jantar com a família. Ao longo da conversa, John pergunta se Max já está se organizando para o doutorado, porém o jovem responde que ainda está analisando outras opções. Essa resposta deixa John insatisfeito, mas logo a família muda de assunto e segue com o jantar. Ao fim da refeição, Will vai dormir no sótão, mas ao olhar pela janela vê uma forte névoa e corvos voando ao redor da casa. Will acha isso estranho, mas apenas ignora e vai descansar, pois no dia seguinte precisa ajudar seus pais a montarem a decoração de Natal. Ao amanhecer, a família recebe a visita de George e do Sr. Dawson, um fazendeiro da região que trouxe um pinheiro para o Natal. Will cumprimenta os dois que de alguma forma parecem conhecer o garoto e até mesmo sabem que hoje é o seu aniversário. Os dois então olham um para o outro com uma expressão preocupada em seus rostos e dizem que precisam voltar para casa. Antes de ir, o Sr. Dawson avisa que uma tempestade se aproxima e vai durar pelos próximos dias. O mais estranho é que não há qualquer sinal de chuva nos céus, mas o Will deixa isso de lado e vai abrir os seus presentes. Apesar de receber dos irmãos um cartão com a idade errada e uma meia faltando o par, Will ganha de Gwen um relógio novo. O garoto agradece pelo presente e mais tarde a família recebe uma chamada em vídeo de Stephen, o filho mais velho e fuzileiro da Marinha Americana. Devido ao seu trabalho, ele não pôde passar o Natal com a família, mas mandou presentes pelo correio. Antes de encerrar a chamada, Stephen diz que por alguma razão escolheu algo diferente para Will, e ao abrir a caixa o garoto encontra um cinto decorado com símbolos estranhos. Quando chega a noite, Will vai dormir no sótão, quando subitamente a neve começa a cair da janela. Ele se apressa em fechá-la, no entanto, uma força misteriosa o empurra para baixo, e Will encontra uma pena de corvo caída no chão. Na manhã seguinte, o garoto vai pegar o ônibus para ir ao shopping, comprar um presente de Natal para Gwen. Porém, dezenas de corvos começam a pousar em uma árvore, deixando Will assustado, e ele se apressa em ir embora dali. Assim que chega no shopping, Will compra um colar para a irmã, mas ao olhar a embalagem, vê o mesmo símbolo que estava no seu cinto. Além disso, o símbolo começa a se mover magicamente, e antes que possa entender o que está havendo, dois policiais aparecem e chamam o garoto para conversar. Eles o levam até uma sala e acusam o garoto de tentar roubar o colar, mas o Will diz que isso não é verdade. Os policiais começam a agir de maneira mais agressiva e o garoto vê os olhos dele se escurecerem, assim como suas mãos se transformando em enormes garras de corvos. De repente, o policial tenta atacar o garoto, que consegue desviar e foge em direção à porta. Os sujeitos o seguram, mas o Will empurra o policial e, com uma força sobre-humana, arremessa os dementes contra a parede. Após isso, o garoto foge pelo corredor, com um dos policiais na sua cola e expelindo corvos pela boca. Por fim, o corpo do sujeito se desfaz em vários corvos e o Will corre para se salvar, conseguindo escapar do corredor e voltando ao shopping. Apesar desse incidente, o Will acha melhor não contar aos seus pais, e no dia seguinte vai com sua família passar o Natal na casa do prefeito. No caminho, Will vê em uma ponte o mesmo símbolo que estava no colar de Gwen, assim como no convite dado pela senhora Graythorne. Isso só torna tudo ainda mais suspeito, mas ele logo deixa o assunto de lado quando vê Maggie aparecer na casa do prefeito. Ele então vai falar com a garota, porém James se coloca na frente e diz ao irmão que ele é muito jovem para isso, e vai conversar com Maggie. Irritado com a atitude do irmão,
Will sai da casa e vai explorar os arredores da propriedade, quando vê um cavaleiro mascarado à distância. O sujeito então avança em sua direção junto com seus 2 cachorros e o garoto tenta fugir, mas acaba tropeçando no caminho. Por fim, o cavaleiro retira sua máscara e exige que o garoto lhe entregue o signo da luz. Will não sabe do que ele está falando e o sujeito ameaça atacá-lo, mas antes que consiga, a senhora Greythorn e os demais conhecidos de Will aparecem armados e mandam o cavaleiro ir embora. O sujeito sabe que não pode enfrentá-lo sozinho, mas diz que em 5 dias a escuridão irá tomar o mundo e ele se tornará mais poderoso do que nunca. Antes de ir, o cavaleiro entrega a Will uma bolsa contendo um globo de vidro que mostrará o futuro sombrio que se aproxima. Assim que o cavaleiro vai embora, Will pergunta o que está acontecendo e o grupo então o leva em direção à floresta. De repente, o garoto vê um arco feito com galhos de árvores e ao atravessá-lo, todos são transportados para o passado. Nessa linha do tempo, eles encontram o templo de uma antiga linha de guerreiros, conhecida como os Anciões. Merryman e os outros fazem parte desse grupo e eles têm a missão de proteger a luz contra as forças da escuridão. Há 1000 anos atrás, os 2 lados travaram uma batalha, com os Anciões conquistando a vitória. Porém, para proteger o poder da luz, ela foi dividida em 6 signos e apenas um indivíduo escolhido, conhecido como o Caçador, pode recuperá-los. Os Anciões acreditam que Will seja um caçador, pois como é dito na lenda, o escolhido será o 7º filho de um 7º filho. O garoto, no entanto, afirma que é o 6º filho da família, mas Merryman está confiante de que Will é o único capaz de encontrar os 6 signos da luz. Merryman então pede ao garoto para ver o globo de vidro, pois ele mostrará o que acontecerá ao mundo caso os signos continuem perdidos. Will obedece e o artefato mostra um mundo tomado pela escuridão, que afeta a todos, incluindo as pessoas que o garoto mais ama. Depois dessa visão, Will é transportado de volta ao presente e corre em direção ao sótão para pesquisar mais a respeito da guerra entre a luz e a escuridão. Durante a busca, a janela do sótão mais uma vez se abre, mas quando tenta fechá-la, Will tropeça e acaba torcendo o pé. Por causa disso, na manhã seguinte, sua mãe chama um médico para cuidar do filho. O problema é que o sujeito revela ser o Cavaleiro da Escuridão disfarçado, e assim que Mary sai da sala, ele mais uma vez exige que o garoto lhe entregue os signos da luz. Will insiste que não sabe onde eles estão, então o cavaleiro faz uma proposta, e se o garoto o ajudar, sua família será poupada. Segundos depois, Mary retorna à sala e o médico mantém as aparências, dizendo que Will deve ficar em repouso pelos próximos dias. Porém, o garoto não pretende descansar até descobrir toda a verdade, e assim que volta ao sótão, ele procura mais informações sobre o seu nascimento. Will não entende como pode ser o escolhido sendo o 6º filho, mas em meio aos álbuns de família ele encontra uma caixa com o nome Tom. Ao olhar a caixa, o garoto descobre que teve um irmão gêmeo nascido antes, do qual nunca chegou a conhecer. Will então pergunta à mãe sobre isso, e Mary mal consegue conter as lágrimas ao contar sobre o filho que perdeu. Ela diz que em uma noite Tom foi capturado, e apesar de todas as buscas, nunca o encontraram. John se sentiu culpado por isso, e com o passar dos anos, a família não falou mais do assunto, para não relembrar a tragédia que sofreram. Agora que sabe a história, Will decide ir em busca dos Anciões, e no meio do caminho é transportado outra vez ao passado. De alguma forma, o seu pé foi curado, e assim que chega ao templo, Merryman e os outros esperavam por ele, e lhe entregam o livro do caçador. Apenas o escolhido é capaz de traduzi-lo, e assim que o abre, Will consegue ler as suas inscrições. Segundo o livro, 5 signos foram feitos usando pedra, bronze, ferro, madeira e água, mas o 6º signo carrega algo imaterial, a alma humana. O garoto continua a ler e vê em uma das páginas o mesmo símbolo que encontrou no colar de Gwen. Ele então entende que um dos signos está dentro desse colar, e usando o martelo de George, ele o quebra e encontra o primeiro artefato, o signo da pedra. Apesar de ter sido fácil, Merryman avisa que os outros signos estão escondidos em diferentes épocas, e o cavaleiro também está atrás deles. Para combatê-lo, Will deverá aprender a controlar os poderes de um caçador, como super força, e manipular o fogo, a luz e os objetos com a força do pensamento. Sabendo que terá uma luta difícil pela frente, Will volta para casa e, chegando no sótão, ele nota que o cinto possui alguns compartimentos. Neles é possível guardar os signos da luz, e o garoto guarda o primeiro deles para mantê-lo seguro. Outro dia se passa e Will vai com sua família assistir à missa na igreja da vila. Ele se senta ao lado de seus
seus pais, mas atrás deles surge o cavaleiro disfarçado de médico junto com sua suposta mãe. Para proteger sua família, Will mantém tudo em segredo, mas ao olhar em um dos vitrais encontra o símbolo de um dos signos da luz. No mesmo instante, o garoto é transportado para outra época, levando junto os anciões, que estavam escondidos na igreja. Agora é preciso encontrar o signo antes que o cavaleiro apareça, porém o vilão envia um de seus corvos para atacar o grupo. Em um movimento rápido, a senhora Greythorn elimina a ave com sua espada, porém logo em seguida a mãe do cavaleiro também aparece na igreja. Ela logo revela ser uma criatura da escuridão e se transforma em dezenas de cobras. As criaturas saltam em direção ao grupo, mas o Sr. Dawson protege Will, o empurrando em direção à entrada de um calabouço. Enquanto os anciões ficam presos pelas cobras, o garoto se apressa em encontrar o signo de bronze. Merriman diz a Will para usar seus poderes, e mesmo sem saber como fazer isso, o jovem caçador pede para que a luz o ajude. Ao dizer isso, todo o local é iluminado pelas chamas, e Will consegue ver uma lápide com o nome Thomas Stanton escrito nele. Esse nome é de um dos seus antepassados, que foi o responsável por dividir o poder da luz em 6 signos. Sem tempo a perder, Will procura pelo signo de bronze e o encontra dentro da boca do seu antepassado. Quando estava prestes a pegá-lo, uma cobra avança na direção do garoto, mas ele é protegido pela mão esquelética de Thomas, que magicamente salvou o garoto antes que fosse tarde. Por fim, Will pega o signo de bronze e retorna ao tempo presente, junto aos anciões. A missa ainda está sendo realizada e Merriman pede ao garoto para manter as aparências, enquanto o cavaleiro se enfurece diante dessa derrota. Depois da missa, Will vai jantar com a família, quando Max aparece, trazendo com ele uma convidada chamada Maggie, sua nova namorada. Will fica ainda mais irritado com o irmão, porém Maggie vai falar com ele e, usando um pouco de sal, faz uma magia que apenas o garoto é capaz de ver. Will acredita que Maggie também faz parte do grupo dos anciões, e após o jantar, ele aproveita que a garota está sozinha e demonstra seus poderes. Maggie fica impressionada e Will diz que pode fazer mais do que isso, graças às suas habilidades como caçador. Por fim, o garoto pergunta se ela e seu irmão estão mesmo namorando e confessa seus reais sentimentos por ela. Porém, antes que Maggie possa dizer alguma coisa, Max aparece e a chama para saírem juntos. O garoto não consegue conter sua fúria e, ao sair de casa, ele tenta descontar sua raiva, espalhando fogo por toda a parte. De repente, Gwen aparece e diz ter seguido o irmão e visto tudo o que ele fez. Antes que possa explicar, o garoto vê o símbolo dos signos da luz em meio às nuvens e é transportado ao passado, junto com Gwen. Os dois se veem no meio de uma batalha e Will se apressa em encontrar um lugar seguro para a irmã. Em meio ao confronto, a garota vê um gatinho escondido em uma cabana e corre para salvá-lo. Will ajuda a irmã e durante a batalha ele vê mais um sinal vindo de um escudo de madeira. O garoto então segue o guerreiro que foge da batalha e guarda o escudo dentro do seu barco. Enquanto ele termina de preparar o equipamento, Will tenta pegar o escudo escondido, mas é visto pelo guerreiro, que o arremessa em direção ao lago. Em seguida, o sujeito avança em direção a Gwen e o Will tenta impedi-lo, mas o guerreiro agarra seu braço e está prestes a dar o golpe final. Felizmente, o alarme do relógio de Will começa a tocar, deixando o guerreiro impressionado, e o garoto pede para ficar com o escudo em troca do relógio. O guerreiro aceita e Will pega o escudo, encontrando dentro dele o signo de madeira. Após isso, Will, Gwen e seu novo gatinho retornam ao tempo presente, com Merriman aparecendo logo em seguida, após ter visto o garoto usar seus poderes de maneira descontrolada. Ele o repreende por agir impulsivamente, mas Will responde que conseguiu o signo sem a sua ajuda. O garoto ainda diz estar cansado de ter a responsabilidade de salvar o mundo da escuridão, mas Merriman o acalma, dizendo que acredita na força de Will para cumprir essa missão. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o cavaleiro descobre que Will está com 3 signos da luz e teme que isso possa atrapalhar seus planos. Ele então convoca um sujeito encapuzado e ordena que ele recupere os signos do garoto, ou não irá cumprir sua parte no acordo. Mais um dia se passa e o retorno da escuridão, previsto pelo cavaleiro, está cada vez mais próximo. Com isso, o mundo começa a ser afetado pelas forças sombrias, com uma forte nevasca atingindo toda a cidade. Com isso, os estabelecimentos estão fechados e as pessoas são obrigadas a se trancar em casa para resistir ao frio. Porém, em pouco tempo, as reservas de comida vão se acabando, forçando Will a procurar por comida junto ao seu irmão Max.
Infelizmente, todos os mercados estão fechados e Will decide voltar, mas subitamente Max se recusa a ir embora. O garoto fica confuso, mas ele logo sente a presença de mais um signo e encontra um sinal vindo de um sino. Segundos depois, Will e Max são transportados ao passado e encontram um local onde os moradores realizavam lutas com galos. O garoto decide procurar pelo signo lá dentro, mas Max parece estar sendo controlado por uma força maligna e tenta impedi-lo. Os irmãos começam a brigar no meio do vilarejo, mas Will leva a melhor e derruba Max no chão. Em seguida, ele entra no local e vê a briga entre os dois galos, com o vencedor recebendo o nome de campeão. Logo em seguida, o galo deixa soltar uma de suas penas, com o signo do ferro preso na ponta. Will tenta pegá-lo, mas Max aparece e o ataca de surpresa, com os dois retornando ao presente. Tomado pela escuridão, Max puxa um canivete contra o próprio irmão e o acusa de menosprezá-lo, assim como o resto da família. A verdade é que ele foi expulso da faculdade e, por não conseguir dizer a verdade aos seus pais, ele se sentia inferior. Ao invés de resistir, Will aconselha o irmão a enfrentar seu medo e contar tudo aos seus pais, pois eles vão entender. Porém, Max recusa, então Will é forçado a usar sua força e, com um soco, ele derruba o irmão mais velho outra vez. Após isso, Will procura pelo signo e encontra o galo campeão, empalhado em um suporte de vidro. Dentro dele, o garoto enfim recupera o signo do ferro, restando apenas 2. Pouco depois, Max acorda e diz não lembrar do que aconteceu, mas Will disfarça e diz que o irmão bateu com a cabeça no chão. Os dois então seguem de volta para casa e, mesmo não lembrando do que houve, Max tem uma mudança de postura e resolve chamar o pai para conversar e contar toda a verdade. No dia seguinte, a nevasca está cada vez pior e a família Stanton já está ficando sem mantimentos. Felizmente, a senhora Graythorne chama todos os moradores da vila para virem até sua casa, onde poderão descansar até que o clima volte ao normal. Então, Will e sua família vão até o local e encontram Merriman, que avisa ao garoto sobre a chegada da escuridão. Will garante que vai encontrar o signo da água, porém não faz ideia de como achará o do espírito humano. Merriman o aconselha a descansar pela noite com sua família, e ao amanhecer eles irão decidir seus próximos passos. Ao longo da noite todos adormecem, porém o cavaleiro surge do lado de fora da casa e se prepara para atacar. Embora não possa atravessar a proteção criada pelos anciões, o vilão invoca sua magia e faz todo o local ser coberto pelo gelo. Em seguida, o cavaleiro conjura estalagmites no teto e, usando telepatia, ele acorda Will, avisando que se não entregar os signos da luz, irá eliminar todos lá dentro. O garoto se recusa a entregar, e logo em seguida as estalagmites começam a cair do teto. Uma delas quase atinge Gwen, mas o Will a salva no último segundo e manda todos saírem dali. Graças ao garoto, os moradores foram salvos, mas o cavaleiro ainda tem mais uma carta na manga. Ele convoca o sujeito encapuzado a quem pediu ajuda, revelando ser Meg, uma bruxa do passado que se aliou à escuridão para conseguir a juventude eterna. Ele ordena que a feiticeira pegue os signos com Will e em seguida inicia um novo ataque contra os moradores. Dessa vez, o cavaleiro derrete todo o gelo e usa a água para inundar toda a propriedade. Em pouco tempo, o local começa a ficar submerso e os sobreviventes tentam encontrar um lugar alto para se protegerem. Nesse momento, Meg aparece para Will e o chama para irem a um lugar seguro, prometendo protegê-lo, desde que ele lhe entregue os signos da luz. Sem saber quem ela é de verdade, o garoto aceita e está prestes a lhe entregar o seu cinto. Por sorte, Will vê mais um sinal vindo do teto, indicando que o quinto signo está dentro da casa. Meg perde a paciência e insiste para o garoto lhe entregar os signos, mas Will percebe que há algo de errado e se recusa. Em seguida, ele pega um candelabro da parede e arremessa em direção ao sinal, fazendo o teto de vidro desabar e revelando o signo da água. Sem tempo a perder, Will salta para recuperá-lo, ao mesmo tempo em que o cavaleiro manda seus corvos para atacar a propriedade. Apesar disso, o garoto consegue pegar o quinto signo e, como punição pelo fracasso, o cavaleiro desfaz o feitiço da juventude, fazendo Meg envelhecer rapidamente. Desesperada, ela tenta tomar os signos de Will à força, mas ele a empurra para trás e Meg é arremessada em direção à água.
Agora que resta apenas um signo, os anciões levam o garoto de volta ao templo, porém o cavaleiro atingiu o poder máximo da escuridão e consegue segui-los. Ao entrarem no templo, Merriman alerta Will para não abrir os portões, porém do outro lado, o garoto escuta a voz de seus familiares, pedindo por ajuda. Os anciões o avisam que tudo aquilo é só uma ilusão, mas o garoto resolve abrir assim mesmo, apenas para deixar o cavaleiro invadir o templo. Com seu imenso poder, o vilão ataca os anciões e avança em direção a Will. O garoto tenta se defender, mas o cavaleiro diz que sem todos os 6 signos da luz, Will não tem qualquer chance de derrotá-lo. Então, antes de eliminá-lo, o vilão mostra mais um globo de vidro, dessa vez mostrando Tom, o irmão gêmeo perdido de Will. O cavaleiro acreditava que ele seria o verdadeiro caçador, e desde então o manteve sob o seu domínio. Ao ver o irmão em perigo, Will pede para que o cavaleiro o devolva, mas ao invés disso ele arremessa o globo para o fundo de um poço. Por fim, é chegada a hora de eliminar o caçador, porém em um último esforço, os anciões se reúnem para proteger Will. Ainda assim, o cavaleiro é muito mais forte e lança todos, incluindo Will, em direção a um portal para o mundo das trevas. O garoto começa a ser puxado e acredita que não há mais como salvar o poder da luz, mas ao longe, ele escuta as vozes dos anciões pedindo para que ele acredite em si mesmo. Então, reunindo suas últimas forças, o garoto consegue escapar da escuridão e retorna ao templo. O cavaleiro pergunta como ele foi capaz de fazer isso e Will revela que finalmente descobriu onde estava o 6º signo da luz. A verdade é que ele foi transmitido pelo seu antepassado através de seus descendentes, com Will sendo o último a carregar o signo em sua alma. Com essa descoberta, o garoto reúne todo o seu poder e prende o cavaleiro dentro do mesmo globo e o arremessa no poço, para que nunca mais possa voltar. Enfim, a batalha entre a luz e a escuridão acabou, e os anciões conseguem voltar do mundo das trevas. Como forma de agradecimento por ter salvo o mundo, os anciões usam seu poder para trazer Tom de volta, e finalmente os irmãos gêmeos se reúnem pela primeira vez. Agora que a família está completa, Will leva o irmão até sua casa, onde ele se reúne com seus pais e irmãos, após tantos anos longe uns dos outros. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!